Então, essa aqui é a primeira aula do módulo de distúrbios do movimento, que nós vamos falar. Hoje, o meu faculty de orientação foi o Dr. Eduardo Alho. Aqui embaixo tem o restante do faculty, do pessoal do Fellow. Peraí. Então, eu vou pincelar algumas coisas bem rápidas, assim, pensando no que é importante para um neurocirurgião quando alguém encaminha um paciente para considerar a cirurgia. Então, o diagnóstico de tremor essencial, o tremor essencial é o tremor mais comum no idoso, é um tremor de ação isolado dos membros superiores, tem que ter pelo menos 3 anos de duração, pode ter ou não tremor em outras áreas, pode ter cefálico, de voz, membros inferiores, não pode ter sinais neurológicos muito exuberantes, como distonia, ataxia, parkinsonismo. Tendo uma história familiar e melhorar com álcool é algo que fale a favor, né? E pode ter alguns sintomas neurológicos pouco significantes, que seria o tremor essencial plus. O tratamento inicial é medicamentoso. Se não tiver uma boa resposta ao tratamento medicamentoso, o paciente pode ser candidato à cirurgia, né? Segundo esses 2 artigos, quase metade dos pacientes com tremor essencial acabam falhando com a terapia farmacológica e vão ter necessidade de um tratamento adicional. Então, quais são as indicações de tratamento cirúrgico dos pacientes com tremor essencial? São casos refratários de tremor essencial, que ou não tiveram uma boa resposta ao tratamento ou tiveram efeitos colaterais não toleráveis, que o sintoma pior seja o tremor de membros superiores e tomar cuidado com pacientes que têm o tremor de membros superiores principal, mas têm outros sintomas associados, que é o tremor essencial plus. A gente tem dois grupos de cirurgias ablativas e as neuromodulatórias, e eu vou falar rapidamente sobre elas. Quando a gente indica a cirurgia, a gente precisa adequar as expectativas da família e do paciente, né? Então, assim, em relação ao DBS, existe um risco de tolerância, dependendo do tipo de estimulação. Tem que pensar em questões socioeconômicas, porque os pacientes têm que fazer revisão periódica, tem risco de complicações se o paciente não souber entender, tem a troca de gerador, depois ele tem que entender que a energia vai acabar e que ele vai ter que trocar e talvez tenha um gasto a mais. Tem que ter um entendimento familiar que isso não é a cura da doença e que a doença evolui. E a vantagem de usar o DBS é que pode ser bilateral e pode ser ajustada a programação conforme a evolução da doença. A talomotomia, ela tem um risco maior de efeito colateral, só pode ser no lateral, entretanto, tem um custo menor e não é necessária a programação. Aqui tem um artigo do Zizix, corroborando a talomotomia por radiofrequência dos pacientes. Ele tem 2 artigos, um de 2011 e um de 2005, e ele corrobora, mostrando que chega até 90% de eficácia do controle dos tremores nos pacientes pós-talomotomia por radiofrequência. Os efeitos colaterais, eles variam dependendo da série, de 14% a 47%. 16% dos pacientes, né, numa série ficaram com hemiparesia e disfasia permanentes. E as complicações, sintomas mais comuns de complicação é disfunção motora e disartria. Não se faz bilateral a talomotomia em virtude do risco de disartria e disfagia. A talomotomia por gamma knife é uma talomotomia que os estudos mostram que tem uma eficácia aparentemente menor. Era cogitada antes em pacientes que o risco cirúrgico era muito grande. O problema é a degeneração progressiva e com a chegada do ultrassom focado, o papel dela diminuiu muito. Falando em talomotomia por radiofrequência, eu vou falar algumas coisas de step by step, que é um troço cirúrgico, né, da nossa parte. Então, a primeira coisa, definir o lado a ser operado. Tá? O lado pior, será que é o lado dominante do paciente? Se não for o lado dominante, qual lado vai ser operado? O lado pior ou o lado dominante? Né? Isso é uma coisa que tem que ser discutida com a família, porque muitas vezes o lado pior não é o dominante e talvez o que vai ser mais útil para o paciente seja devolver o lado dominante para ele sem tremor. É feita uma ressonância pré-operatória de planejamento, isso idealmente uma ressonância de 3 telas com F-Gator, MP-RADE, tractografia, no mundo ideal. Em geral, o que tem disponível são ressonâncias de 1,5 a 3 Teslas com F-Gator, DTI. E o mínimo é como o Paul falou, uma tomografia contrastada com o mapa, né, com o Atlas. E antigamente se faziam com ventriculografia, então o mínimo em si, né, é muito variável. O alvo da talomotomia que a gente busca, ele é variável conforme a preferência. Ele pode ser ou na transição entre o VOP e o VIM, ou no VIM.
Tá? Aqui tem uma imagem desse artigo do Middlebrooks, que ele mostra uma ressonância do lado esquerdo de 7 Tesla, que é uma imagem que praticamente anatômica, e do lado é uma ressonância de 3 telas com F-Gator. Então, na preparação do paciente, então, são feitos testes pré-operatórios, se testa o lado pior, né, ou o lado que vai ser operado, dependendo da dominância. Essa aqui está um exemplo que é feito um teste do paciente, né, acordado, antes da cirurgia. A técnica padrão, burr-hole, durotomia, corticotomia. A talomotomia por radiofrequência, ela dá a possibilidade de fazer MER, apesar de não ser algo comum, mas é possível se fazer MER. Depois que é colocada, é feita uma lesão teste de 45 a 50 graus, são repetidos os testes pré-operatórios, se avalia se ele teve uma resposta satisfatória e se os efeitos colaterais foram toleráveis. Se uma dessas duas pré-requisitos não forem atingidos, pode-se reposicionar a agulha, e daí que a agulha, o eletrodo, que daí é interessante o uso do MER, que a gente pode fazer o teste em mais de uma trajetória. E na hora que se decide que aquele é o ponto que vai ser feita a lesão, é feita uma lesão definitiva, né? Pode ser feito, por exemplo, a 75 graus a 30 segundos. Os parâmetros de lesão de radiofrequência eles são muito variáveis entre cada escola, né? Então, o MNPS ele consegue estimar para nós o tamanho da lesão, que é uma lesão em forma elíptica. Então, o MNPS ele se baseou nesse artigo aqui de 1991, um artigo muito legal. Ele mostra para nós, ele faz testes dependendo do tipo de eletrodo, ponta ativa, formato, espessura. E ele mostra, ele tem umas tabelas bem grandes assim, e ele mostra como é que são os formatos diferentes e os parâmetros usados em cada eletrodo, né? Esse aqui é um eletrodo de lesão cerebral, esse é o meu eletrodo, ele tem 2 milímetros de ponta ativa, ele é de uma máquina da Inomed. Então, feito a lesão, dependendo como se optar por fazer, nos parâmetros definidos, isso aqui é um exemplo de resultado de lesão de VIN, tá? Após o procedimento. A gente tem o ultrassom focado, que é muito falado fora do Brasil, não é uma realidade brasileira. Eu vou comentar rapidamente, ele não tem muita diferença. Os estudos mostram que ele é extremamente semelhante aos resultados da talomotomia, mas eu vou mostrar porque é algo que a gente não tem muito comum aqui. Então, isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma imagem da própria empresa que produz o FUS. Então, aqui a gente tem 1024 eletrodos, tá? Aqui é um videozinho rápido, mostrando como é que é o funcionamento. Então, é concentrado esses 1024 transdutores, na verdade, num ponto de lesão, e é feito lesão, para um pouquinho, faz lesão, para um pouquinho, que é feito um controle de temperatura. Então, são várias lesões. E ele tem alguns parâmetros lá, quando passa de 3.000 joules, ele faz o resfriamento, né? E aí a gente tem o resultado da lesão depois de várias vezes feito isso. Então o paciente coloca o arco estereotáxico, é colocado um troço de plástico na cabeça dele, uma borracha, porque depois vai ser colocado água nesse recipiente. Então aqui mostra o paciente com arco estereotáxico, o capacete de borracha que ela coloca, aqui dá para ver ela deitada com a água. Essa água ela serve para duas coisas, uma para refrigerar e outra para transmitir o ultrassom, né? Porque ele precisa um meio sólido, né? Para ser transmitido. É feita uma monitorização de temperatura, muito semelhante ao que hoje é feito com a radiofrequência. É feito também uma lesão focal, uma lesão teste. É um procedimento que dura em torno de mais ou menos 2 horas e meia, tem 1024 transdutores, tem uma água a 15 graus e quando bate 3.000 joules, ele faz 90 segundos de cooldown. Ao todo, 2 horas e meia de procedimento. Tem algumas limitações, que é muito semelhante à da radiofrequência, que ela é uma lesão, apesar de estar na moda se falar muito, ela não deixa de ser uma lesão, né? Não tem como fazer em pacientes que já tinham DBS, o que é justificado é que a máquina não tem essa capacidade. E pode tentar ser feito o DBS como resgate do ultrassom focado em algum outro alvo. Isso ele fala que é possível.
O DBS. O DBS, em 1991, o professor Benabi descreveu uma série de casos de 32 pacientes, deles 26 com doença de Parkinson, 6 com tremor essencial, que foi colocado o DBS no VIM. Dos 43 tálamos estimulados, né, porque alguns foram bilaterais, 27 tiveram melhora total e 11 tiveram uma melhora muito grande, né? Então teve uma boa eficácia. Segundo esse artigo do Dr. Rubens, junto com também o professor Benabi, os pacientes apresentam uma melhora média de 70% do tremor no primeiro ano e 48% em 10 anos. Isso está explicado, essa queda de eficácia, pela progressão da doença e o efeito de tolerância. Esses artigos aqui da Neurology, da Academia de Neurologia, dos ESIVICs novamente, que eles falam também que a estimulação para tremor essencial consegue obter bons controles com a estimulação do VIM. Uma coisa que tem que ser avaliada é em relação ao resultado de tremor cefálico e voz. A literatura é muito divergente em relação a isso. Tem relatos de que há melhoras, mas não é algo bem consolidado. Então, se a queixa principal do paciente for tremor cefálico ou voz, desencorajar ele a fazer a cirurgia. Aqui tem uma imagem, essa imagem da Medtronic, de um DBS no VIM, né, passando pelo VOP. A gente tem alguns alvos possíveis, tá? A gente tem o VIM, classicamente, a gente tem estudos agora tentando mostrar a área subtalâmica posterior e a zona incerta caudal. Entretanto, segundo os artigos de revisão aqui, não existe uma comprovação inequívoca de superioridade entre um alvo e outro. E aí entra nessa parte, né, que falando em sweet spot, que é o estudo do Middlebrooks, né, ele deu uma aula muito interessante no curso da doutora Vanessa lá em Jacksonville. Eu e o Paul assistimos e é fantástico ver assim o quanto o cara estuda e é bom. Então, nos estudos, tem um estudo de 2021 que ele mostra que o sweet spot, para eles verificaram que seria idealmente na borda entre o VIM e o VOP, mas existem outros pontos de sweet spot, né? E que esses outros pontos de sweet spot, na verdade, também seriam interessantes porque nada mais são do que o trajetória do conectoma do DRTT, do trato dento-rubro-talâmico. Então, a estimulação do trato dentro-rubro-talâmico, eles sugerem que é o que controla o tremor. A estimulação do trato e não necessariamente das células somáticas do VIM. A gente tem alguns casos especiais em relação ao planejamento. Por exemplo, pacientes que têm tremor craniano, tá? Sugere-se, através desse artigo do Moscovitch, de 2013, que se colocasse o eletrodo com uma angulação acima de 62 graus em relação ao CPC, ele teria bons resultados para o tremor craniano, né? Tremor cefálico, mas que ele mesmo relata no artigo que necessitariam mais estudos. Existe também para o tremor vocal, que os melhores resultados seriam em alvos mais anteriores do lado esquerdo, esses dois artigos aqui, mas da mesma forma necessitam estudos mais robustos para a gente ter uma segurança para afirmar que dá para se basear nisso ou indicar procedimentos cirúrgicos para pacientes com essas queixas principais buscando esse tipo de planejamento. O planejamento, então, cada vez mais tem se focado em planejar o alvo em cima de conectomas. Então, aqui tem uma imagem também do Middlebrooks. Ele tem um atlas, que inclusive a doutora Vanessa, doutor Eduardo Alho, né, também é citado dentro do artigo. Então, aqui em verde e vermelho, ele nos mostra o trato dentro-rubro-talâmico. Em vermelho, as fibras decussantes e em verde, as fibras não decussantes. A grande maioria das fibras são decussantes e não decussantes, né? As não decussantes têm uma menor porcentagem de fibras. Se não me engano, são 25% só que são as não decussantes. E isso seria uma das explicações porque a estimulação ou a lesão de um lado pode afetar bilateralmente, claro que melhor, do lado contralateral, aquele feito a lesão ou a estimulação. Então, no planejamento do VIM,
busca-se, né, o contato mais dorsal, né, aquele mais de cima do lead, do eletrodo, tá entre a borda, na borda entre o VIN e o VOP, ou ter um contato no VOP, para garantir que vai ter na borda, né? No artigo do Middlebrooks ele comenta que o sweet spot pode estar quase que mais no VOP do que no VIN. Ele comentou isso na aula também que ele deu lá em Jacksonville. E o contato mais ventral abaixo do VIN, na borda anterior do VC, né? Que é onde dá a parestesia. Depois que é feita essa determinação, é feito o microregistro. O microregistro, a gente encontra 4 tipos diferentes de células: uma célula sinestésica, uma célula de tremor, uma célula tátil e células voluntárias. Aqui tem uma imagem, tá, de um exemplo de MER. Então, a diferença das células apresentadas, tá? O Paul não conseguiu me mandar para eu mostrar aqui como é que seria um exemplo de microregistro de um paciente com tremor essencial, mas o MER nos ajuda a ter uma segurança maior em trajetória. Qual seria a trajetória que passa, pegando, por exemplo, a borda entre o VIN e o VOP, o VIN e a parte abaixo do VIN na zona incerta. Aqui, algumas colocações de possibilidades. Então, os parâmetros em geral, a gente tem algumas possibilidades para fazer os alvos, os parâmetros, quando a gente não enxerga anatomicamente, para fazer o implante anatômico. Isso é muito difícil ter, né? Se a gente for olhar mesmo nas imagens de 3 telas de F-Gator do Middlebrooks, não é tão simples assim de enxergar a diferença do núcleo, por exemplo, quando é no subtalâmico, né? Então a gente tem a relação de Guiot. Então nós temos o Z no ACPC, o X é 1,5 vezes a largura do terceiro ventrículo mais 11,5 milímetros, e o Y é o ACPC dividido por 4, e esse valor se soma ao PC, então ele fica à frente do PC. Existe uma outra possibilidade, que é 14 a 18 milímetros lateral à linha média, em geral 14,5, 3 a 4 milímetros posterior ao ponto médio comissural. O Z pode ser de 0 a 2, em geral 0 no ACPC. E também existe uma outra possibilidade, que se o diâmetro do terceiro ventrículo for maior do que meio centímetro, ajustar o alvo para ser 3 a 4 milímetros medial à cápsula interna. Isso no X. No Y, se o ACPC for menor do que 25 milímetros, é menos 3 do ponto médio comissural. Se for acima de 25, menos 4 do ponto médio comissural. Isso é uma coisa bem variável, e mesmo se usando o mapa, Atlas e essas possibilidades, é interessante ter um microregistro com mais de uma passagem de cânula para escolher qual é o alvo mais indicado. O step by step do DBS é muito semelhante à descrita na parte das lesões. É optado se é unilateral ou bilateral. No artigo do Middlebrooks, ele comenta que lá em Jacksonville o padrão deles é fazer unilateral, e de 6 a 12 meses depois, se houver necessidade, eles colocam um eletrodo do outro lado, né? Depois é feita a passagem dos eletrodos e o implante do gerador. Aqui, conversando com quem eu conversei sobre o implante de VIN para tremor essencial, geralmente se faz direto bilateral. Aqui na programação eu vou me basear basicamente em cima das anotações que eu tenho das aulas do Rubens, que eu tive quando eu fiz o curso dele de programação de DBS. Então, o eletrodo é ligado mais ou menos 3 semanas depois da cirurgia. Quando passa, melhora do efeito de inserção e é regularizado, o edema melhora e regulariza a impedância. Fazer o checagem de imagem, ou com lead ou com MNPS, checar a impedância, fazer um monopolar survey, monopolar review, ele é mais simples porque o tremor responde mais rápido às mudanças, determinar a janela terapêutica do melhor contato, do primeiro e segundo melhor contato. Caso tiver tractografia, procurar estimular o DRTT, que pode predizer uma boa resposta, segundo esse artigo do Middlebrooks, que está citado ali embaixo. E o sweet spot ele é variável dependendo da escola, né? Então, segundo o artigo do Middlebrooks, seria entre o VIN e o VOP. Conversei com o Dr. Eduardo, ele falou que também é um alvo que busca-se.
Mas também eu lembro de algumas aulas que se usava o contato logo acima da parestesia, então seria em geral o contato ventral, não o mais ventral. Começa geralmente com uma voltagem baixa, 0,5 a 0,8, no final vai chegar mais ou menos a uma média de 2,5 volts, o PW 60 e a frequência de 130 a 150. Em relação a umas nuances de programação, a gente tem o problema da tolerância, e a tolerância é quando a perda de resposta não está relacionada à evolução da doença, porque a doença evolui, né, ao longo dos anos. Então, é tolerância quando a pior é acima do que se espera para a evolução da doença, né? Um fator de risco para desenvolver tolerância é estímulos com alta amplitude e alta largura de pulso. Então, o objetivo da estimulação é estimular com a menor energia necessária, e existem umas maneiras, que isso que eu notei das aulas do Rubens, que é revezar o contato a cada 3 meses, então pega o mais eficaz e o segundo mais eficaz e vai fazendo essa troca a cada 3 meses nas consultas. Se for usar bipolar, inverter a bipolaridade a cada consulta. De padrão, desligar o DBS à noite, então quando o paciente for dormir, desliga, quando ele acordar, ele religa. O DBS Holiday, que seria desligar 2 a 3 dias por mês o DBS, e ligar, ou, né, seria uma opção, dependendo, né, como o paciente tolera, ligar somente se for necessário. E aí aqui eu queria entrar em algumas discussões com os professores aí, doutor Eduardo, doutor Paulo, doutor Bernardo, o Paul, em relação a hoje que se fala muito de ultrassom focado. Eu e o Paul estávamos lá nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito do ultrassom focado, que é um tipo de lesão. O que os senhores pensam a respeito, doutor Paulo, doutor Eduardo? Fala aí, deixa eu. Tudo bem? Parabéns E aí aí, pela Berna, tudo aula. bem? Bem, maravilha. Então, aqui, eu tive aqui no Bertis, que é um hospital aqui na Flórida, que faz ultrassom focado. E eles fazem unilateral, né, a lesão. O paciente chega de manhãzinha, coloca o halo, ele faz a fusão, ele faz a programação, na verdade, na ressonância, né, da lesão que vai ser feita. Ele entra no aparelho que fica controlando a temperatura de forma externa, o ultrassom focado faz a lesão programada, em cerca de 15 minutos terminou. E aí ele já vai de alta para casa no mesmo dia. É muito interessante, né? Desvantagem é que você tem que raspar a cabeça toda, né? Não tem como não raspar a cabeça inteira. E é uma lesão, é uma ablação, e vamos dizer assim, a conformação da lesão do ultrassom focado não é extremamente precisa. Ela pode ser um pouco errátil. E acho que isso é uma limitação, né, da terapia e a sua irreversibilidade. Agora o FDA aprovou já a lesão bilateral, então o paciente pode fazer, mas de forma estagiada, não é feita em um tempo cirúrgico, ele faz um lado, depois faz outro, que aliás é como a gente faz DBS aqui para VIN. O VIN aqui em Miami é sempre assim, faz um lado e depois faz o outro. STN, GPI, hoje teve GPI bilateral. Então, mas o vinho é sempre eles fazem estagiado. Não sei porquê, mas é uma escola que vem aqui de Miami. O professor do Jagged fazia assim, ele faz assim, ele não muda. Não tem uma explicação muito lógica assim para não fazer bilateral. E ele fala ao paciente: se você melhorar e gostar da resposta, depois de 3 meses a gente faz o outro lado. É interessante. Fala aí, Alio e Francisquini, boa noite para vocês aí. E aí, Bernardo? Bem, manda aí a experiência de vocês aí. Não, acho que, bom, de ultrassom focado a gente realmente não tem aqui, né? Mas a questão é que é isso, é uma lesão, né? E é uma lesão mais moderna. Então, em vez de a gente fazer com radiofrequência, você faz com ultrassom focado. Pelo que eu ouvi do Cleman falando, realmente a lesão tem um formato meio esquisito, assim, é uma salsicha, na verdade, que não é uma elipse como a lesão da radiofrequência. Então, meio que você tem que acostumar com esse novo formato e entender a anatomia para poder fazer a lesão.
Ah, obviamente que, assim, uma vez que a gente tem feito mais DBS, eu acabo tendendo ao DBS e tem algumas questões que eu tenho buscado fazer ultimamente que tem funcionado bem, né? Então, assim, o DBS eu sempre tenho feito com um alvo duplo, no VIN e na zona incerta. Então, assim, mesmo com eletrodos mais curtos, você consegue fazer isso. Então, assim, por que que você... pergunta para você, Pablito, por que Hum, a corda do VOP e do VIN? Você sabe, não? Então, o que eu entendi lendo é que o tipo de célula de um e outro tem até a ver com a parte da evocação, do movimento evocado e tal, e que seria interessante você abordar essas duas, mas que não só pela borda, mas sim pelo trato dentro do rubo talâmico, que passaria muito mais nessa região. Então, na verdade, não. A questão é que as fibras que vão palidotalâmicas, elas vão para o VOP. E as fibras que vêm do dentato, elas vêm para o VIN e para o VC. Na verdade, você tem fibra sensitiva, que vai conectar com o cerebelo. É um gradiente, como se fosse um pente, assim, né? Então, assim, de anterior para posterior, do VOP, vão estar fibras que vão estar indo e voltando do globo pálido, e indo para posterior, você vai estar indo para cerebelo da parte motora, que é bem em cima do VIN, e para a parte posterior, no ventro caudal, que você vai estar também indo para o cerebelo e para algumas fibras do tronco do leminisco, né? Então, você vai ter ainda um pouco mais posterior. E aí que vem essa angulação que você consegue pegar essa borda do VIN VOP, que na verdade vão ter fibras paridotalâmicas, a parte mais ventral do VIN, então assim, não é o VIN em cheio, na verdade, é a parte que está chegando das fibras do DRT no VIN, e você consegue colocar angulado até a área subtalâmica posterior e até radiação pré-leminiscal, que é um pouco mais medial. Essa orientação, na verdade, você consegue, com isso, exatamente o que você estava falando para não habituar. Então, assim, eu consigo mudar porque eu tenho mais de um alvo na mesma trajetória. Então, eu consigo mudar de um alvo bom para um alvo bom. E eu consigo, nessas fibras mais caudais, mais ventrais, desculpa, da zona incerta, estimular com baixíssima amplitude e baixíssima largura de pulso, porque eu tenho uma concentração de fibras muito maior. Então, você consegue o ideal da estimulação, e se você tem um efeito de tolerância, você vai lá para o VIN. Então, você consegue mudar esse alvo muito mais fácil. Então, eu tendo a achar que essa, na minha opinião, é a melhor cirurgia hoje, assim. Então entraria com angulação maior, acima de, sei lá, 60, 70 graus em E relação ao CPC. às vezes você não consegue fazer isso, né? E aí, por isso que o exame de ressonância pré-operatória é muito importante, porque assim, isso é o que eu tenho na minha cabeça de como fazer idealmente, mas eu já tive caso que não dava para angular. E aí é isso, se não dá, você tem que escolher um e nesse um que você escolheu. É Às vezes isso que a Mariana estava mostrando ali, que o Pablo citou, né, na trajetória importante, mas desculpa eu interromper, Eduardo, não, imagina. é, mas eu concordo 100%, é a maneira como a gente tem feito planejamento, né? Uhum. Então, na trajetória pegando os dois alvos, né, eu concordo, eu acho que a melhor estratégia é abarcar essas duas regiões, né? É possível mesmo com um eletrodo curto, é possível. Se for um eletrodo standard, de 8 contatos em linha, é melhor. E o que você comentou, Eduardo, quando a gente estimular essa região de fibras ali da zona incerta, e a gente vê na prática aqui com os pacientes, na programação, é que se a gente estimula um PW muito largo, a gente acaba estimulando o cerebelo, o paciente fica atáxico, né? Tá. Ou até tendo muita parestesia, porque estimula o leminisco, que está muito perto ali, na verdade. É, realmente.
E aí a gente baixa o PW, né? PW baixinho e os pacientes ficam bem. E aí tem que ciclar o paciente. É isso aí mesmo. Uma dúvida, então, digamos assim, se o alvo for, digamos, a área subtalâmica posterior, o que que muda lá nos parâmetros de alvo? De alvo, o que você quer? Aqui, Aí é outro alvo, totalmente é outro isso que eu estou alvo. perguntando. Daí, então, Aí, na verdade, você tem que. O alvo da zona subtalâmica posterior, ele varia. Se você pegar a fatia axial, que está passando no rubro, e você pegar a borda lateral do rubro e pegar a borda lateral da STN, você traça uma linha e essa linha seria na metade ou no terço lateral, né? Na metade, você acabaria pegando mais radiação para a lemniscal, que é um alvo descrito pelo Velasco, pessoal do México, e na parte mais lateral, você estaria pegando propriamente a zona subtalâmica posterior, né? A zona incerta caudal, né? Na verdade. Esses dois alvos funcionam bem. Uma coisa que você tem que prestar atenção e que é interessante é o seguinte: existe uma somatotopia de organização nessa via do DRT. E as fibras mais mediais são fibras que vão ser mais próximas do membro inferior e as fibras mais laterais do membro superior. Ah, tanto que nós fizemos um caso, acho que o Bernardo estava, inclusive, que era do Luciano, que a gente fez um tremor ortostático. E a gente colocou e eu cheguei no meio da cirurgia, na verdade, mudei o alvo deles, aquele cara chato, né? É verdade. Tá vendo? E que eu vim, falei, não, põe um pouquinho mais medial, põe um pouquinho mais medial, porque, na verdade, essas fibras que cruzam, porque você tem, é o que você falou, você tem a parte do DRT que cruza e o que não cruza. O que não cruza é mais lateral e segue como se fosse o quiasma ópticos. E a parte mais medial cruza e vai passar do outro lado como membro inferior. E aí, se você jogar mais para a radiação pré-lemniscal, ou seja, mais para medial, você acaba pegando essas fibras que vêm no membro inferior. E a paciente ficou super bem. Foi um caso bem interessante para uma doença que é chatíssima de tratar, né? e o Tremor Z ortostático. nesse caso? Eduardo, outros sintomas de linha média, tremor de voz, por exemplo, né? Então, aí, O teoricamente, você Rubens teria... apresentou um caso dele, interessante. Ele apresentou agora, em Grenoble, né? Paciente Uhum. que foi operado e na programação eles conseguiram melhorar, inclusive, a voz do paciente. Muito interessante. Interessante mesmo. Porque, na verdade, você tem efeito de voz em dois pontos, né? Lá em cima, pegando cápsula interna, e aí, que é a parte ruim, né? Na verdade, que é quando você piora a voz do paciente. E lá embaixo, perto dessas fibras que estão do DRT, né? Então, depende da altura que você tá, para onde você vai jogar o estímulo. Teoricamente, você também ajustando o PW, você consegue melhorar isso. Se você tiver um eletrodo direcional e bloquear a energia que está indo para a cápsula interna, também você consegue melhorar esses efeitos colaterais. Mas é mais ou menos ali como o STN, né? Que a cápsula interna vai estar passando lateralmente, e se você for aumentando muito, às vezes... Estamos com um caso aqui, paciente que é considerando aí fazer cirurgia aí, Uhum. isso, né? Uma dúvida, o Z da área subtalâmica posterior, qual que é? Em relação, O Z vai ser na parte mais gordinha do núcleo rubro, vai ser na metade do núcleo rubro ali, mesma coisa do para DBF STN, para STN. uns menos Com 4. posterior, porque faz uma linha lateral rubro, uma linha lateral STN, mas com posterior. Então, vai ser no rabinho da STN. Então, assim, vai ser, quando o STN terminar, vai ser logo atrás de onde o STN terminar. Mas vai É ser na cauda, né, na Pablo? cauda A da gente STN. pega o equador do rubro, né, ao invés Entendeu? da borda Isso que eu ia anterior. falar, vai ser na metade do rubro, no equador do rubro.
Se quiser liberar a tela, eu tô com o planejamento aberto com o Tracto aqui. Aí eu já... Maravilhoso, vamos fazer isso agora. Como é que eu faço aqui? É Só, muito interessante que o Bernardo só comentou, desabilita a né, sua tela. da lesão por ultrassom, né? Pacientes onde a gente evitaria os implantes, né? Esse é um atrativo muito interessante, né? Ah, Eu diminui um vou te pouco o falar, Paulo, vínculo, né? é interessante porque você faz o procedimento sem abrir o crânio, vamos dizer, É, mas é. eu vi os dois e eu indico o DBS, acho que é melhor. Não, sim, claro, Mas, não, sem estava dúvida, fazendo é um uma comentário a tecnologia que está questão de, chegando. a questão E- de vínculo, programação, tudo mais, Sim, né? sim, isso É, não precisa. E é, outra coisa, o paciente que tem medo de cirurgia, tem muitos que têm um medo enorme de cirurgia. é. E é uma opção válida, porque o tremor para mesmo, e é fantástico. O paciente lá no Baptist, antes dele ir embora, ele toma um chá, aí ele já toma um Muito chá, legal. ele já vê que não está tremendo a mão, já sai chorando de felicidade. Eles gravam aqueles vídeos americanos de depoimento, sabe? Que faz parte do marketing médico aqui. Os caras chorando, não tremendo mais. Aí eles põem no hospital como marketing. É Pega o estilo cara com a americano. mão. Mas o que o Pablo comentou ali sobre conectoma, o estudo de imagem, uma boa imagem a gente consegue já fazer o uso do conectoma em planejamento por visualização direta do vinho, né? Uma coisa que é interessante no FGATIR, se for um FGATIR bom, você não precisa F-Gator, que eles falam aqui, ó. F-Gator. F-Gator, Gator. Gator. você vem seguindo o dentato rubro-talâmico e você consegue ver onde você chega no vinho, entendeu? Então, Uhum. você não precisa nem da tractografia, porque assim, as fibras vão ficar em preto, né? E aí você vai ver a meia-lua do dentato rubral, né, do pedúnculo, e você vai subindo, você vai vendo ela anteriorizando até a hora que ela chega na base do tálamo. E aí é ali, basicamente é isso. E aí é bom porque você olha, vê a cápsula interna, né? Então você consegue ver exatamente na parte aonde está chegando a cápsula interna e aonde chegou na base do tálamo e o alvo é isso, é ali. Vocês estão fazendo então de padrão um alvo passando no VIN VOP, VIN e tentando chegar no subtalâmico posterior. Sim. Legal, legal. Pô, fala Edu, para nós aí que tá mas mostrando. Foi. mas o eletrodo curto, você consegue fazer a PSA Então, às vezes você não consegue colocar no VIN-VOP, lá zona incerta e VIN, aí é mais difícil, né? é mais difícil. Aí você tem que, na verdade, priorizar algum dos dois. Tem que priorizar, É, exatamente. Aí, na Ou verdade, usa 8 contatos. eu tento deixar, ou peço um espaçamento maior, né? Para ele 67. mais longe, ou então o primeiro contato mais dorsal, fica na base do VIN, né? Aí ele, tipo, já na entrada ali do VIN, não fica dentro dele ou no VOP, né? Uhum. Aí você perde esse contato do VIN-VOP. Se tu tiver que escolher, tu prefere pegar lá na área subtalâmica posterior do que pegar lá no VIN VOP, então. Tem o preferido. Pô, explica para Porque, nós aí que tá mostrando. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo a tela aí? Sim. Tá. O que o Alho tava falando da cauda do STN, mais ou menos aqui, ó. Vou pôr o rubro aqui para ver se ele aparece. Essa imagem não tá tão boa, porque eu peguei rápido aqui, mas é mais ou menos aqui, ó, no coronal, o meio do rubro, na cauda do STN, entre as duas estruturas. Aí tem discussões se vai mais pro STN, mais pro meio, né, Alho? Por causa da taxia. eu tenho imagem de histologia disso, vocês querem ver? Opa! Porra, chutou pesado aí agora, hein, Não caraca. é que eu estou olhando aqui, eu lembrei que eu tenho uma aula que eu falo disso, mas vai mostrando aí enquanto eu procuro aqui. Tá. Aqui para cima a gente tem o VIN desenhado no Atlas, então provavelmente essas fibras são mais aproximadas de pegarem o DRT. Tu consegue nessa tua tractografia reconstruir o DRT?
Consigo. A gente seleciona. Aqui a gente tem usado a tratografia e a gente usa um aplicativo da BrainLab para fazer a programação. A gente faz a fusão com a tratografia e é o que o Paulo comentou aí. A gente usando o alvo do DRT, o início da faixa terapêutica é com uma amperagem bem menor e a janela terapêutica tende a ser maior do que usando o VIM do Atlas. Então, a gente publicou um trabalho agora no NANS desse ano, mostrando uma casuística curta. Eu peguei 3 casos de cada grupo e eu estou pegando agora uma casuística um pouco maior. Eu acho que eu vou ter aí 8 pacientes em cada grupo para mostrar a diferença das estimulações usando o DRT e usando o VIM tradicional. Bacana, legal. Bonita imagem aí, hein? Bonita Quem que é imagem. o Paul? É o É o Paul Paul. que está mostrando? Isso. Aí, Paul. Boa, Paul. Estamos na luta com os Fusquinha aqui, viu? Você tá de BrainLab aí, a gente vai com o que tem. Escreve aí para nós. Que nada, cara. Isso aí é Agora, show. é uma terapia, o paciente que faz DBS para tremor essencial, primeiro que são casos bem mais desafiadores do que um caso standard de Parkinson, né? São casos bem mais difíceis, eu considero, né? E a educação do paciente com relação à terapia, o uso do controle é muito importante, né? A gente já deixa organizado isso no programa do paciente, anotado, bem direitinho, para que o paciente, em casa, ele saiba ciclar, né? E fazer as modificações, né? Que a gente já possa orientar à distância, né? A hora que você quiser. Ai, Dá para ver aí minha tela? tá. Tá ótimo. Então, ó, isso aqui é o PSA Target. Então, ó, 10 milímetros lateral, 3 a 4 atrás da borda posterior do STN, no axial, com o maior diâmetro da STN. Então, tá vendo aqui o axial, ó. Primeiro a gente tá vendo aqui o coronal, né? O maior diâmetro do rubro, né? O equador do rubro. A gente no sagital, tá vendo o STN aqui? Você tá indo atrás do STN, né? Então, posterior ao STN, e aqui a mesma coisa, o STN aqui, o rubro aqui, no equador do rubro, aí você está a meio caminho da borda posterior do STN aqui e dessa borda medial do rubro. Aqui, olhando a tratografia, tá vendo? Olhando uma visão superior, você vendo o STN, o rubro, e aí esse tufo de fibras que passa entre o STN e o rubro na verdade, o dentátreo, a radiação pré-lemniscal, e a parte da zona incerta caudal é lateral a isso. Então, a gente vindo do cerebelo, fibras que vêm do leminisco, do tronco, que vão vir para a parte de S1, né? Na verdade, córtex motor sensitivo primário, e as fibras motoras que vão mais anterior, né? Que vão para o córtex motor primário. E aqui, a gente vendo a parte da zona incerta caudal. Então, o núcleo rubro, radiação pré-lemniscal, zona incerta caudal e o STN. Tá? E aí o alvo, na verdade, é no meio do caminho aqui. Né? Então, seria entre essa parte posterior do STN e no equador do rubro. E aí você pode fazer esse alvo um pouquinho mais medial, fazer esse alvo um pouquinho mais lateral, mais perto do STN. Tem alvos que são feitos bem atrás aqui do STN mesmo, né? Assim, meio perto da cápsula interna ali mesmo. Deixa eu ver. Esse aqui é o alvo do PSA do Plaha, né? Que é aquele artigo do Brain, que eles mostraram, na verdade, um alvo no STN, um alvo no STN medial, na verdade, que seria a radiação pré-lemniscal, e um alvo na zona incerta caudal. Então, é isso aí. E aí, numa visão mais superior daquilo, a gente vai vendo que a radiação pré-lemniscal ou fascículo cerebelo-talâmico vão ficando mais anteriores
e vão se fundir no campo H de Forel, né? E aí vão subir para o tálamo, enfim, né? E a zona incerta fica aqui entre o STN e a radiação pré-lemniscal. Acho que era isso aí que dava para ver na histologia. Deixa eu voltar a uma outra pergunta que eu tinha, que aí é em relação aos parâmetros de lesão de radiofrequência. Isso é uma coisa muito variável, né? Estava conversando com o doutor Eduardo, era 75 graus 30 segundos. Paulo, tu usa que parâmetro? Depende do tamanho da sua ponta ativa, na verdade, né? Porque quanto maior o tamanho da ponta ativa, maior o tamanho da lesão. Então você tem que saber o tamanho da lesão que você quer para o tamanho da ponta ativa. Obviamente que com maiores pontas ativas, maior lesão, mas isso não é linear, né? Então, tem o de 1 milímetro, vai ser um arco de 1 milímetro, e 2 vai ser 2. Não é, mesmo com a mesma temperatura. Então, acho que você tem que calcular de acordo com o seu eletrodo. O ideal seria simular mesmo na clara de ovo, tipo, você que tem, ainda mais você que tem um eletrodo, porque eu não tenho, né? Eu sempre peço. Mas quem tem, tipo, você vê no seu eletrodo quanto tempo faz qual tamanho de lesão. Acho que vale a pena. Legal. A outra pergunta era em relação ao DBS, que já discutimos um pouco, se bilateral ou unilateral. Nos Estados Unidos, então, como o Berna falou, é unilateral e talvez bilateral. Aqui, Paulo, doutor Auli, vocês fazem sempre bilateral direto? Cara, eu gosto de fazer bilateral, na verdade. A não ser que tenha algum fator impeditivo, do tipo zero sintoma de um lado, tem alguma questão, enfim, que não vai resolver, mas em geral eu faço bilateral. É bilateral. Se não me engano, não sei se é correto, mas ali a questão dos Estados Unidos talvez seja por questões outras, né? Codificação e Sim. coisas desse tipo, né? Não sei. Mas você sabe que pro VIN não, viu? Para os outros alvos, sim. Mas pro VIN não. O VIN é impossível você fazer aqui bilateral. Agora, STN e GPI a gente faz bilateral. A gente sempre fala que o Jagged fala é que o paciente fica cansado porque eles estão em off e a cirurgia pode demorar umas 3 horas, tal, e ele fala que o paciente não colabora muito com o segundo lado, fica subótimo. Esse é o argumento dele. Então, ele tende a fazer unilateral. Aí, se o paciente está bem, aí fala, vamos para outro lado? Vamos, aí faz. Por exemplo, hoje a gente fez um GPI bilateral. Semana passada a gente fez tudo bilateral. Fez GPI, fez STN, a gente fez 3 GBS. Amanhã tem outro GPI bilateral. A não ser que o paciente não tolere. Mas quando é VIN, aí não tem conversa, aí é sempre unilateral. Porque foi como ele aprendeu do professor dele. E eu já perguntei para ele se tem alguma lógica fisiológica, né? Por exemplo, o GPI bilateral a gente dispensava em hipofonia, umas coisas. Não tem lógica nenhuma. É porque é o jeito que eles aprenderam aqui. E Bernardo, ele faz. Qual que é a rotina em termos de implantação? Ressonância, tomo, fusão, arco, Lexel, CRW, como é que é? A gente usa aqui o arco CRW e ele já fez implante com rosa, com robô de DBS. Mas a gente não tem feito porque o arco CRW ele não tem uma comunicação fácil, a gente tem que pôr os fiduciais. E aí é um pouco mais de trabalho, o paciente acordado, você tem que colocar 4 parafusos a mais, ele prefere não. Embora ele já fez com robô, a gente está fazendo com CRW. E o O-arm, dá para fazer com o O-arm e fazer a fusão, só que ele prefere fazer atomo normal para ver partes moles. Porque atomo do O-arm não vê bem partes moles. Mas resolveria, total, mas não. Então a gente chega de manhã, põe o CRW, tomo, a ressonância o paciente faz uma semana antes, aqui no hospital. E eu uso para fazer o alvo o T1, T2 e o F-Gator, que é as 3 sequências, sendo que é sem contraste. Nenhum paciente toma contraste aqui. 0 contraste, nem na tomo, nem nas ressonâncias. É 0. E aí o que ele é bem vidrado assim é que na hora de pôr o eletrodo, a pressão sistólica não pode estar maior que 100. E até o final da cirurgia, até a tomo, a pressão sistólica não pode estar acima de 120.
Então, isso ele é bem fissurado nesse negócio da pressão e ele não tem sangramento, cara. Não tem sangramento. A gente faz o planejamento usando o T2, a gente vê os vasos de corticalidade, às vezes passa perto de Bischoff-Robin, que eu evitaria, ele meio que não liga quando é para profundidade, Uhum. e não tem sangramento. É incrível, cara. É uma coisa que eu vou fazer na minha prática diária, assim, que eu não atentava tanto. Deixa eu Esse perguntar controle uma coisa para pressórico vocês. rigoroso. Eu tive aí bastante tempo atrás, eu lembro dessa rotina. O Lozano também, assim, meio obsessivo com a sistólica, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí, eu acho que talvez seja interessante. Vocês operariam esse tipo de situação com o paciente dormindo, implante anatômico e monitorização neurofisiológica? Pro VIN, eu acho que não. Porque no VIN, eu já vi várias vezes o paciente, a gente pegar ali VC e fica insuportável, VP, né? O paciente fica com uma parestesia bem importante e não para, e a gente tem que mover para anterior, tem que ir para anterior ou para anteromedial e para fugir da área sensitiva, né? Uhum. E do tálamo posterior. E Não, eu já não vi só no acontecer isso tálamo, mais de né? uma Ali vez. na zona incerta caudal, é muito perto do lemnisco mesmo, né? Então, quando você É pega ele mais- menisco cheio, não dá. Agora, ele espera 10 minutos estimulando. Às vezes você começa a estimular, o paciente tem uma puta parestesia de corpo inteiro então. e ele deixa, fala, tudo bem, vou esperar 10 minutos. 10 minutos, como é que você tá? O paciente fala, não, já melhorou, não tô mais formigando. Ele fala, então tá excelente o implante. Ele não Então, muda. porque na verdade, o lemnisco é perto mesmo, né? Então, significa que você tá lá, tá É. perto. Não O sei se, não problema sei se é o se Paul quer virar uma comentar. coisa intolerável, né? Sim, sim. Nós tivemos um caso de dor aqui, foi semana passada. Não sei se o Paul quer fazer algum comentário, mas foi muito interessante. Eu acho que a monitorização neurofisiológica nos ajudou, sabe? Era um paciente com síndrome de dor regional complexa, CRPS, grave, né? Ele não tinha condições, assim, de ficar acordado, sabe? Pela circunstância, assim, do paciente, né? Mas acho que ajudou a monitorização, conseguiu nos guiar, fizemos até uma modificação ali de trajetória, né? Em um dos alvos e na programação posterior. Foi muito interessante. A gente utilizou, Alho, a gente entrou com o eletrodo um pouco mais à frente do que seria o VC, tentando pegar um pouco do VIM para jogar, na verdade, quando estimulasse, não ficar tão em cima do VC, para não dar aquela sensação de tremor no paciente, sabe? Quando você liga o VC, não ficar tão em cima. Uhum, Acabou que a gente pegou um pouco da cápsula anterior, pegando um pouco do motor do ocular e face. uhum, Quando a gente achou o motor do ocular e face, a gente sabia que estava próximo, era só posteriorizar. A e, gente foi para trás, sumiu o motor facial ali, e no pós a gente verificou que ele não estava dentro do VIM, mas estava exatamente naquela, como é que eu vou te falar, na corticalidade dele, sabe? Tangenciando ele. Tanto que quando né, nem precisou ligar, o paciente já acordou relatando que estava melhorou. aliviado pelo trauma, né, pelo edema. Que Uhum. bom, que bom. E é uma dúvida, pô, quanto você foi para trás depois de pegar o motor ali? 2 milímetros. 2 milímetros, cara, pô. Porque assim, ali é tudo muito estreito, né? A gente tinha imagem, Sim, já tinha fibra, a gente conseguiu meio que. Tudo bem que a tracto não é tão confiável, mas estava batendo com a tractografia, o que a gente estava vendo. Então a gente posteriorizou e desceu um pouco mais, né? Porque pela angulação não estava indo tão em cima do lemnisco. A gente fez uma angulação mais reta. Eu desci o eletrodo no canal posterior. Isso. Desceu no canal posterior e a gente ainda foi um pouco mais profundo nele. Show de bola. É uma bem, opção. bem legal esse caso aí, bem, parabéns para vocês aí. Um caso difícil e muito bem conduzido. O que eu acho que é uma opção, talvez para mapear dormindo, o VC, seja você entrar com um lateral e um central, por exemplo, porque você vai para a cápsula, identifica a parte motora representativa da cápsula, e aí você sabe que no medial você teria ali
mais ou menos a posição do VC em relação à cápsula, né, do homúnculo. É uma opção. Porque a gente, sem querer, acabou que o anterior estava lateral também, né, na curvatura do... Uhum. E aí, quando foi para posterior, você acaba meio que medializando Exato, pela trajetória. a trajetória. Eu ia, uma Eu das vi que outras entrou coisas entrou a doutora Vanessa, né? é, que eu tinha colocado era sobre o sweet spot. Nós discutimos que, então, a ideia do sweet spot é fazer no PSA, tentando pegar a borda VINVOP, né? Isso nós já discutimos, colocamos. Estratégias de programação, uma coisa que também acabamos já comentando, né? Porque pegando esse alvo mais embaixo, pegando todos esses alvos, dá para intercalar e acaba diminuindo o risco de tolerância, né? Alguma colocação aí, os faculties? Paulinho, Alho, Berna. Nada digno de nota. Não, sem comentários, eu tô aqui aprendendo.